Bem-vindas a mais um episódio de Santa dos Últimos Dias. Hoje nós vamos estudar segundo Nef 11 ao 19. Eu me chamo Elisa Luxim Eu sou Bianca Beck. e nós hoje temos uma convidada especialíssima, a Florence Cândido. Ela é mãe da Esther, do Ethan e do Pedro, professora e doula por formação. Apesar da realização nas escolhas profissionais, a maternidade é, de todas as funções, a mais desafiadora e recompensadora. Atualmente, ela se dedica ao ensino e à sobrevivência, aos cuidados dos filhos, sobrevivência. Ela sente que é nobre a maternidade e é feliz por ser mulher. Diz ela que é uma grande fã do nosso podcast aí. Bem-vinda, Florence! Obrigada, gente, pelo convite. Eu é que sou fã da Florence, viu? Nós somos amigas de juventude e a Florence sempre foi um exemplo pra mim, porque ela era aquela, assim, exemplar de estar sempre em todas as aulas do seminário, de ler todos os manuais, de estar sempre ali, eu capengando lá e a Florence estava lá. Então, eu pensei, a gente vai estudar Isaías, né? Acho que é a pessoa perfeita para convidar. Florence, onde que você gostaria de começar hoje? Pelo começo, ali, capítulo 11, Uhum, é, o capítulo 11, ele é muito fofinho, né? Daria para ler todos os versículos dele. uhum, Mas tem alguns que chamam mais atenção, até mesmo estudando com as crianças, a gente acaba focando mais na questão de se deleitar, né? De se alegrar, provar para os filhos, né? Sobre a vinda de Cristo e a forma como o Nefe, ele escolhe Isaías, né? Porque recentemente eu estava pensando sobre quais obras literárias eu queria que a Esther já conhecesse, que eu já ia apresentar para ela. E aí eu percebi que Isaías é um clássico literário das Escrituras, porque Nefe menciona ele ocupa uma parte muito importante no Velho Testamento, e no terceiro Nefe, quando Cristo vem aqui, ele ordena que a gente examine as palavras de Isaías. uhum. Então, Isaías não é um livro qualquer das Escrituras. Foi muito sábio a escolha de Nefe em usar as palavras dele, tanto para o povo dele quanto para nós, talvez sem querer querendo, né? E, e é isso, eu queria ouvir da Elisa ah, essas formas que ela tinha comentado ali antes, de a gente se deleitar, né? Se deleitar nos convênios que a gente faz, se deleitar em ensinar sobre Cristo, em aprender sobre Cristo. Uma coisa que eu pensei, né? Anos atrás eu tinha lido partes do meu diário, com 14, 15 anos, e eu vi que tinha muita referência de escritura, assim. Tinha muito, assim, eu terminava o dia com uma mensagenzinha, assim, com a escritura, e eu achei aquilo tão crente. Eu fiquei, nossa, como era focada, sabe? Eu tentava sempre ver uma coisa positiva em meus afazeres domésticos, as coisas. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, nossa, os meus filhos lerem os meus registros, os meus diários, eles vão ver que de alguma forma eu já estava tentando provar, assim como o Nefe, a, a veracidade da vinda do meu Salvador, como ele fala ali, né, sobre a existência de Deus, sobre a plenitude, não é a plenitude, sobre a criação, né, que não poderia ter havido criação sem ele. Então, eu achei isso muito interessante, porque começando a ler, né, segundo o Nef 11, eu percebi como os nossos registros vão ser importantes para os nossos filhos, talvez em algum momento que eles precisem também fortalecer o testemunho deles, assim como o Nef se propôs a fazer escrevendo as placas, né, esses registros. Então, não foi de todo ruim ir no seminário, né, fazer esse sacrifício para ter mais conhecimento, para estudar e tentar entender mais as escrituras. Eu percebi como nossa perspectiva muda, né? Palavras de Isaías, quando você tem 15, 16.
quando você está na missão, por exemplo, lendo as escrituras, estudando e depois aplicando isso dentro de casa, no casamento, com os filhos. E é isso, assim, eu acho que não tem, assim, um segredo, né? Não Uhum. tem uma fórmula, uma receitinha de como fazer isso, mas eu acho que relendo os meus diários, fiquei pensando, né, como foi gostoso perceber em mim uma atitude positiva, principalmente de mencionar as escrituras. Eu fiquei super orgulhosa, assim, do meu passado, super orgulhosa da minha versão adolescente, lembrar das escrituras durante o meu dia a dia, né? E aí eu queria ouvir de vocês, né? Porque toda mãe adora ficar ouvindo dicas de outras mães. Que forma vocês se alegram, né? Como que vocês compartilham o evangelho? Eu sei que a Elisa está numa fase mais lúdica, né? De compartilhar o evangelho. Mas a Mayara, por exemplo, ela já tem um pouco mais de idade, assim. Uhum. Então, eu acredito que seja bem desafiador também. Nossa, Uhum. porque é aquela coisa, santo de casa não faz milagre, né? Então, quando a gente cresce na igreja, dá uma sensação de que os nossos filhos vão saber tudo por osmose, assim, a gente não precisa ter muito esforço, compartilhar o evangelho. E eu notei que não é bem assim. Eu Uhum. notei que se eu pareço, mesmo que dentro eu já esteja cansada, mas se eu pareço alegre em ir para a igreja, me arrumar para ir para a igreja, isso parece que é projetado nas crianças de alguma forma e elas sentem isso. Ah, hoje é dia de ir na igreja, vamos lá. Uhum. Mas não é sempre, né? Tem domingos e domingos. Sim. Ai, Florence, eu gostei de muitas coisas que tu falou, muitas, até é difícil organizar aqui os meus pensamentos, mas eu queria te dizer que tu foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou em convidar para participar do podcast, tanto eu quanto a Elisa. Acho que foi uma das primeiras pessoas que veio à mente quando a gente pensou, "Ah, a gente vai querer ter convidadas. Quem que a gente vai convidar? A Florence. Isso. Que foi quem eu E pensei pra Isaías. Obrigada. Pra Isaías a gente tem que ter a Florence. sinta-se muito honrada. Então, eu não imaginava assim, essa moral toda, sabe? Eu fiquei até bem chocada quando a Elisa falou assim, ai, para Isaías, eu fiquei, nossa, Isaías, e eu realmente achei que eu não sabia nada, assim, tô aprendendo, vamos lá. Mas aí, quando a gente para escrever, para ver o que a gente sabe ou não, a gente vê que o esforço vale a pena, né? Mas eu ainda reconheço que tem muito para aprender, Uhum. porque fala ali do espírito de profecia, né? Mas tem coisas que não precisa do espírito, tem coisa que é bem claro, então a gente se agarra no que tá fácil por enquanto, se Concordo. esforça para saber mais com o tempo. Uhum. E eu também gostei muito quando você estava mencionando ali que tu estava selecionando as obras literárias para apresentar para tua filha, para os seus filhos. Eu me identifico muito com isso. Eu estou sempre procurando livros para Maiara, e é interessante que os livros que geralmente a gente tem a tendência de buscar são aqueles que a gente consegue se identificar de alguma forma, ou que tem um significado para a gente, né? Então, quando eu estava buscando, assim, eu busquei os clássicos que eu amava, tipo Jardim Secreto, Heidi, Poliana. E são livros que eu sei que são bons, que têm valores morais, que têm personagens que vão instigar coisas boas na minha filha, né? E eu acho que aqui é a mesma coisa, foi o que Nefe fez, porque, primeiro de tudo, que bem no versículo 2 aqui no 3 ele diz que Isaías viu o Redentor, e dele diz: Assim como eu vi. E daí no versículo 3 fala: E meu irmão Jacó também o viu. Então eles tinham essa similaridade ali, né? Todos eles tinham visto a Jesus Cristo, um grupo bem seleto, né? Convenhamos, Uhum. de homens. E daí eu acho interessante que ali no versículo 3 ele diz assim: Portanto, enviarei as suas palavras, as palavras de Isaías, aos meus filhos, para provar-lhes que as minhas palavras são verdadeiras. E primeiro de tudo, que tática mais inteligente, né? Porque, como tu disse antes, Flores, santo de casa não faz milagre. Então, ele foi lá, ele encontrou um conjunto de escrituras, né, que eram similares, que tinham pensamentos similares com aqueles que ele compartilhava, que tinham as doutrinas que ele compartilhava, que, pelo que me parece, pela palavra provar-lhes ali,
talvez não estava sendo tão efetivo. Talvez os filhos dele Uhum, não estavam realmente comprando muito daquilo que ele estava uhum, falando, que é o que a gente vive em casa muitas vezes, né? Ensina, 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 não entra na cabeça, daí alguém lá na rua fala, e daí o filho chega em casa, eu aprendi isso, e eu já te ensinei isso. uhum. Como assim, tu aprendeu com a fulana de tal, com a filha da Maria, né? Tipo, enfim. Mas eu achei muito interessante pensar nisso, pensar que Neff foi muito inteligente ao escolher, claro, inspirado, né? Como profeta, líder religioso. E já que eu tô falando, eu vou aproveitar e falar mais uma coisa que eu pensei. Quando eu tava lendo, aqui fala que, para provar-lhes que as minhas palavras são verdadeiras, portanto, pelas palavras de três, disse Deus, estabelecerei a minha palavra. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando sobre o ensino que a gente faz no nosso lar e a importância de os nossos filhos estarem inseridos em um meio, tá recebendo o reforço, né? Que vai estar sendo reforçado aquilo que é ensinado no lar e na igreja, né? Eles vão para a primária, aprendem sobre fé, arrependimento e tal, vêm para casa, eles aprendem sobre fé, arrependimento. E daí buscar outros ambientes em que eles vão estar recebendo essa mesma mensagem, porque eles precisam de mais testemunhas para que essa palavra de Deus possa ser estabelecida no coração deles. Algo que me chamou muita atenção nesse capítulo, como a Florence falou no início, é a questão do deleitar. A, Uhum. a gente usa tanto essa palavra. Não, não, eu não uso muito ela no meu dia a dia, mas ele usa essa palavra tanto. E parece, é óbvio, todo mundo sabe o significado. Mas eu fui procurar e vários dos significados que eu encontrei tinham a ver sentir prazer, deliciar-se, excesso de satisfação ou contentamento, saborear. E aí ele fala algumas coisas diferentes que ele se deleita, né? No 2 ele fala que ele se deleita nas palavras de Isaías. No 5 ele fala que ele se deleita nos convênios, o Senhor fez. No 6 ele fala que ele se deleita em comprovar para os filhos que sem a vinda de Cristo todos os homens pereceriam. Então tem esses assuntos diferentes, né, das diferentes coisas que ele se deleita. E eu fiquei pensando, né, Isaías. Isaías é típico de ser conhecido como um complicado. E para ser bem honesta, por muitas vezes eu meio que, ok, só tenho que ler, tenho que sobreviver a Isaías. Vamos lá, vamos ler para poder chegar na próxima parte, né? E, e agora vendo que ele falava deleitar. Se eu for pensar meio que em saborear, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu só como a comida, tá boa, tá gostosa, manda pra dentro, né? Beleza, me alimentar. O meu marido, ele presta muita atenção nos sabores. Parece que aqui tem tempero tal e tal. E eu, é? Tem? Não sei, tá É gostoso. assim que se come, Elisa, é assim que se come. Pois é, tem que ser intuitivo, né? E mindful no meu comer. Mas eu acho que é uma comparação boa pra gente fazer com Isaías, né? A gente só pode ler por ler, ou a gente pode realmente se deleitar, tentar provar, tentar saborear, comer devagar, mastigar ali Isaías, tentar descobrir qual que é o tempero que tem. E deleitar-se vem também de sentir prazer, né? Às vezes a gente tá comendo tão rápido, nem sente prazer em comer. Sentir aquele prazer e sentir gosto de comer essa comida que é isso aí, comer essa comida espiritual. E aí eu gostei da pergunta que tu fez, né, Florence, de como que eu posso ajudar os meus filhos. E nós todas temos filhos de idade diferente. E como a Florence falou, eu tenho que ser bem lúdica, né? Meu filho mais velho tem 3 anos. Uma das maneiras que eu tenho encontrado e que tem sido muito legal é usar os hinos da igreja, os hinos da primária. É incrível, assim, como ele consegue memorizar os hinos e o quanto que ele tá aprendendo. E é interessante que às vezes eu vejo ele brincando e ele começa ali a cantarolar, sabe, um hino da primária, ou às vezes a melodia só, e ele inventa as próprias palavras dele. Mas eu já conheci muitas pessoas que, às vezes, mesmo que depois deixaram a igreja, elas mencionam os hinos que elas aprenderam. Elas mencionam os princípios que elas aprenderam com os hinos. E me veio isso à mente, que na minha experiência, agora como mãe de uma criança bem novinha, isso tem sido uma das maneiras que a gente tem encontrado de ajudar a nossa família a se deleitar nas palavras de Cristo, se deleitar nas Escrituras, é usando
usando os hinos? Aqui em casa a gente está ainda num processo de descobertas, assim, né? De como fazer as coisas acontecerem. Mas eu sinto que uma coisa que a gente fez certo desde o início, desde que a Mera veio morar conosco, foi fazer com que o evangelho não fosse um fardo. Então, a leitura das escrituras nunca foi um fardo, sempre foi algo que a gente gosta de fazer. Ir à igreja é algo que a gente, assim, passa a semana pensa. A Mayara às vezes conta os dias para ir para a igreja. Ela fala, ai, falta 3 dias para domingo. E ela tá animada para ir para a primária. As atividades na igreja, mesma coisa. Então, a gente nunca foi de ficar muito pegando no pé sobre. Ah, porque não fez oração, não estudou escrituras, não sei o quê. Nunca tive, a gente nunca teve esse tipo de interação, porque uma das minhas metas, eu lembro de ter estabelecido isso na minha mente, conversando com a Eber, a gente decidiu, é que a gente queria que a Mayara conseguisse ver a alegria que o Evangelho traz, e conseguisse ver as coisas boas, né? E grande parte disso é a forma como a gente vive o evangelho para a gente. Não é um fardo, é uma coisa que a gente gosta de estar na igreja, a gente gosta de estudar as escrituras. Ela nos vê estudando as escrituras com frequência e a gente conversa muito sobre as escrituras. E eu percebi, ela estava lendo. Recentemente ela estava lendo assim de capítulo a capítulo, todos os dias ela lia um capítulo, mas eu percebi que ela não estava entendendo muito bem. Aí, um dia na igreja, eu vi que uma pessoa estava doando um guia de estudo das escrituras para criança. E eu peguei aquela doação, trouxe para casa, e é o que ela tem usado agora para estudar as escrituras e fez, assim, toda a diferença. Porque é um guia bem simples, mas basicamente todos os dias ela abre, né, na página do estudo do dia, aí dá um contexto do que vai ser estudado, do capítulo do livro de Mórmon que vai ser estudado. Aí ele dá uma atividade, ela precisa ler, sei lá, primeiro Nef 17, do 7 ao 11. E ele também diz o que que ela tá, quando ela estiver lendo, o que que ela precisa procurar naquelas escrituras. Então vai ter sempre ali alguma coisa do tipo, qual foi a reação de Nef para aquele mandamento que Deus deu para ele? E daí ela precisa interpretar, daí tem uma caixinha assim onde ela escreve, interpreta o que ela entendeu, e no final tem sempre uma aplicação. Então, esses dias a aplicação era escrever uma carta, ou um bilhete para alguém encorajando eles. Aí ela me escreveu uma cartinha falando: Deus está sempre do seu lado, Ele te ama, e ela tá amando fazer isso. Ela adora. Eu não sei se é porque também o guia é bem vivo, assim, é uma coisa que foi feita para criança, sabe? Uhum. E daí, no início do nosso. Ela estuda as escrituras assim que ela acorda de manhã. E daí, no início do homeschooling, o que a gente faz é a gente canta um hino juntas, a gente faz um devocional. E daí, durante o devocional, Uhum. eu pergunto para ela: e aí, filha, o que que tu aprendeu hoje? E quando ela me conta as coisas que ela aprendeu, geralmente eu me surpreendo, assim, porque eu não sei, eu acho que às vezes eu subestimo, assim, sabe, a habilidade dela de aprender. Ela tem retido tanto. Hoje mesmo ela me surpreendeu muito na hora da janta. Eu perguntei: e aí, filha, quer contar pro papi, pro Eber, né? Ele não estava aqui de manhã, o que que tu aprendeu nas escrituras? E ela começou a contar. Ela falou: porque eu fiquei imaginando. Como assim? Se eu fosse Lamã e Lemuel, eu tivesse visto um anjo, daí já esquecer e começar a murmurar de novo. Aí eu me perguntei: será que eles esqueceram realmente? Ou será que eles estavam escolhendo não lembrar? E eu, Maiara, que pergunta mais profunda. Daí o Weber falou: talvez o coração dele estivesse duro. Daí ela, né? E daí a gente começou uma discussão sobre isso. Então eu sinto que fazer o evangelho ser algo natural pra gente tem sido a melhor coisa, mas e algo constante, sabe? Não é tipo, ai, a gente tem que fazer isso. É, chegou a hora de a gente fazer isso. Que legal, Não é vamos. uma vez por semana, né? Uhum. E também a gente faz coisas lúdicas também, do tipo, quando a gente vai ler, como a Mai tá aprendendo matemática no homeschooling, a gente sempre vê qual é o total de versículos que tem e a gente faz uma competição. Quem é que consegue dizer quantos versículos que cada pessoa vai ter que ler o mais rápido possível, assim, daí, tipo, tem 21 versículos, 17 para cada um. E daí a Mayara tá, tipo, sempre atenta, assim, ou ela tá sublinhando
os nomes do Salvador nas escrituras, porque o presidente Nelson fez esse convite no amigo do mês passado, e ela decidiu que ela ia fazer isso. Então, enquanto a gente tá lendo, ela tá ali sublinhando, sabe? Eu não sei, eu acho que ter essas coisinhas assim para fazer durante o estudo das escrituras também ajuda. Mas por enquanto tá funcionando. Tô bem feliz, mas vamos ver daqui 6 meses, né? Talvez a gente tenha atividade tática. É sempre um processo, né? É. Aqui são dias de luta, dias de glória, assim. A nossa filha é bem ok para ir na igreja, mas nosso filho já não. O Ethan, ele toca o terror, assim. Até mesmo para ir com a roupa de igreja, sabe? Teve um domingo, talvez os líderes da primária vão ouvir, eu espero esse podcast. Mas elas vieram conversar comigo, assim, tipo, e a roupa do Ethan, sabe? De ir pra igreja. E aí eu fiquei assim, Jesus ficou muito orgulhoso, porque a minha vontade era falar, olha, mas vale ele ir pra igreja mesmo sem roupa, com roupa de shopping, do que não ir, né? Mas eu fui, assim, bem educada. E aí eu falei, ó, ele já foi só de cueca pra igreja e eu tive que enrolar ele na manta, sabe? Quem Eu tava quiser lá, pode. eu vi. Então, esse nível, assim, de um domingo super estressante, porque a criança empacou e não quer colocar roupas. E a gente tenta tudo que é estratégia, tudo que é abordagem, nada funciona. Então, ele é o diferentão da família, assim. Às vezes eu olho pro meu marido e a gente fica, minha nossa, essa criança saiu de mim mesmo. A gente tem certeza que ele é muito diferente dos filhos, assim. E ele, ultimamente, é o que está mais me surpreendendo quando eu faço algumas perguntas, assim. Outro dia eu fui ler uma escritura e ele completou a escritura. Fiquei, nossa, mas eu só tinha lido essa escritura, tipo, uma vez. Como que ele gravou, sabe? E ele tava lá com o dinossauro dele, enquanto eu tava lendo a escritura. Então, às vezes, parece que não tá funcionando, mas está funcionando. Uma coisa a criança está absorvendo, né? Uma coisa que a Bianca comentou, que eu acredito que a gente precisa ter essas duas coisas, né? O lado formal, de sentar e ler, mas aproveitar a informalidade no dia a dia. Eu acho que quando é criança, talvez seja um pouco mais fácil da gente tentar controlar, né? Olha, agora a gente vai sentar e vai fazer tal coisa e tal. Mas à medida que os filhos vão crescendo, aí as vontades vão aparecendo mais, às vezes fica um pouco mais complicado, assim. Eu lembro que às vezes alguém chamava para fazer oração, ler a escritura na minha casa, mas eu ia me arrastando. Parecia uma coisa assim muito complicada, sabe? Confissões de uma adolescente. A mesma adolescente que escrevia as escrituras no diário, né? Mas é Exatamente. a mesma pessoa. Daquela. É a mesma pessoa e às vezes tu não tá afim de ler, às vezes a abordagem, a forma, o método, enfim, né? Hoje eu acho que a gente tem muito mais informação sobre e muito mais coisas interessantes, né? Ler as escrituras do que no passado nossos pais tinham, assim. Mas uma coisa que eu achei interessante é que eu fiz um perfil de doula, né? Eu até tenho que voltar lá porque tá meio abandonado. E eu tava vendo muitos partos, assim, e as crianças às vezes vinham e ficavam, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E eu falava, olha, esse aqui é um vídeo de parto, né? Como nascem os bebês e tal. Eu falava as coisas. E eu achei bem interessante algumas conversas que eu e minha filha a gente teve sobre o nascimento, né? Que esse ano ela vai se batizar, então a gente está conversando mais sobre a importância do batismo. E eu falei para ela, olha, filha, nascer é muito parecido com o batismo, né? Porque envolve água, envolve sangue, envolve a gente aprender a respirar, né? Todo esse processo do nascimento de um bebê é muito semelhante à nossa vida espiritual, que a gente precisa nascer da água, do espírito e ser purificado, né? Por meio do sangue de Cristo. E eu fiquei pensando quando a escritura ali fala que todas as coisas são símbolos dele. Então, no nosso dia a dia, quando a gente está conversando sobre os planetas, sobre os dinossauros, sobre as coisas mais diversas que as crianças podem trazer como tema, e a gente às vezes acaba propondo mesmo sem querer, acho que mostrar onde Cristo entra nisso ajuda, como o Nefe falou ali, né? É, que sem Deus não haveria criação. Tudo é perfeito demais para não existir um Deus. Então, isso é uma coisa que eu adoro conversar com a minha filha sobre como o nosso corpo feminino é divino, como ele é maravilhoso, como nós precisamos ser felizes por ser mulher e, e trazer essa
essas questões religiosas, as nossas crenças, um ambiente muito mais tranquilo, sabe? Uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Vai chegar um momento. Lembro, assim, muito na nossa casa, de ouvir os meus irmãos falando as teorias de Adão e Eva, sabe? E a gente sentar para debater coisas que eles tinham ouvido no instituto, que eles tinham aprendido nas escrituras. É uma coisa muito natural, assim. Então, quanto mais a gente tenta deixar algo natural, acho que é mais fácil o Espírito testificar para eles e eles buscarem por eles mesmos no futuro, né? Claro que Nefe já sabia que não ia ser tão simples, Isaías também, né? Tanto que, se vocês quiserem adiantar um pouquinho, capítulo 12 Uhum. já fala isso sobre o templo dos últimos dias, né? Uhum. Então, é interessante ver a dinâmica da leitura que a gente tem em Isaías, porque é sempre assim, uma coisa boa e uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim, sabe? Tu não fica entediado na leitura, não existe tédio, porque é uma visão assim, onde a pessoa tá vendo e de repente, nossa, as pessoas vão pro templo, olha lá, né? Eles vai vir muitos povos, né, diferentes lugares, vão querer ir ao templo, e daqui a pouco a gente tem a parte muito bonita ali no versículo 3 do capítulo 12, né? Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E aí, de repente, a gente tá vendo a casa de Jacó ali no versículo 5 indo pro brejo, sabe? E a gente já tem ali, olha, vós todos os desviastes, cada um para os caminhos iníquos. Então, uma coisa que eu vou de aprender sobre a limitação da nossa perspectiva como mãe, quando o nosso filho faz algo errado, né? Eu sei que agora a gente está assim, não sei se pode chamar moda de pensamento, e todo mundo consegue ouvir falar mais sobre educação positiva, uma educação respeitosa dos filhos, mas ainda assim, quando a gente vê os filhos fazendo algo errado, por exemplo, meu filho, ultimamente, ele está falando muito o nome de Sorembão, porque na escola a professora fala. Eu já falei para ele, olha, filha, a gente não fala, a gente não se expressa dessa forma. Expliquei bonitinho. E aí hoje, escovando o dente, lá foi ele, soltou um, virou e me olhou assim, sabe, com uma carinha de, o que que você vai fazer agora? E aí eu falei, olha, já conversei contigo, sabe? Tem hora que eu falo assim, ó, Senhor, o filho é teu, eu só trouxe. Aí a Esther só me olhou assim, né? A Esther só me olha regalada às vezes. Ali assim, ai, enfim, uma criança, né? Mas eu fico pensando assim, nossa, isso é uma coisa ok, né? Não é uma quebra de um mandamento sério, não é uma coisa assim muito grave que ele tenha feito. Eu fiquei pensando nisso quando Isaías continua falando, né? Nossa, os filhos estão se misturando com pessoas estranhas, né? Com costumes do Oriente. E eu fiquei pensando nesse nosso mundo globalizado, né? Como eles podem se conectar com pessoas estranhas, diferentes, seja na escola, seja em qualquer outro lugar. Homeschooling, nesse caso, é muito bom, né? Mas, mesmo assim, a gente não vive numa bolha, né? Mesmo tentando ensinar, o mundo tá aí. E o que mais me surpreende é que depois que Isaías vê tudo isso, né? E como é que se fala, os homens altivos, né? Serão humilhados e todas essas coisas vão acontecer. Novamente, ele fala e a gente vai ser resgatado, né? Então, apesar de todas as coisas ruins, uma coisa que eu também fiquei meio curiosa é porque sempre que eu lia todas essas coisas, assim, meio apocalípticas, né, dos últimos dias, ficava pensando, nossa, vai ser lá pra frente, sabe? Meus netos, bisnetos. E aí, acho que foi a primeira vez que eu fiquei pensando, nossa, mas eu tô vivendo os últimos dias. É hoje, sabe? Por mais que no aula do seminário as professoras tentassem trazer isso pra gente, que era a gente, hoje foi diferente essa perspectiva de como eu enxergo isso, sabe? Quando ele fala sobre essa altivez das pessoas, lá no gente, eu vou indo, depois vocês podem voltar, tá? Não, Só tudo para bem. não perder linha de raciocínio. Quando ele fala lá no capítulo 13, né, sobre
a desobediência. Ele fala sobre as filhas, no versículo 16, que ele fala, que as filhas de Sião são altivas e andam com os pescoços erguidos. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que sou eu? Esse cara sou eu? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu também sou filha. Por mais que a gente seja mãe hoje, a gente sempre vai ser filha, né? E Hum, eu fiquei pensando nisso, que é muito fácil a gente pensar, nossa, vão ser outras pessoas, né? Vão ter outras filhas, mas pode ser minha filha, ser eu. Então, essa parte de Isaías, né, sobre as mulheres, sobre as filhas que ele vê e tudo que acontece com elas, eu fiquei me perguntando, né? Eu fiquei pensando nessa perspectiva de, tá bom, eu sou mãe, mas eu também sou filha. Ele pode estar falando de mim, ele pode estar falando do meu orgulho, ele pode estar falando, da minha vaidade, e não só da vaidade futura que a minha filha possa escolher ou não ter. E uma coisa que eu pensei também foi sobre a questão das filhas, né? Porque hoje está assim, os gêneros estão muito em evidência. Ai, as mulheres Y, os homens X. E eu fiquei pensando nisso, né? Por que a mulher? Por que as filhas de Sião? Porque isso seria tão importante dele destacar numa visão. E eu fiquei pensando sobre essa relação de poder, porque Isaías ele era um líder político muito influente e eu pude perceber esse poder inato que a mulher carrega de influência. Então, quando ele fala as filhas, essas filhas vão se tornar mães, né? Todas as filhas são mães em potencial. Então, quando ele está falando disso, desses olhares, dessa parte negativa do comportamento, eu vejo isso como algo assim a longo prazo, sabe? De gerações, de uma apostasia mesmo que a gente está caminhando e que vai ser na nossa época. Então a gente não está distante disso, sabe? Aquela menina de 14 anos que lia, achava que ia acontecer daqui 40, 50 anos, ela está percebendo que eu posso fazer parte disso, eu posso ser parte dessas filhas, ou os meus filhos e minhas filhas podem fazer parte disso, porque esse comportamento, ele cita ali, né, dos olhares imprudentes, dos passos, ele fala da vaidade ali, né, dos nossos apetrechos, mas eu imagino que uma mãe vaidosa, ela também projeta filhos vaidosos, então, seja homem ou mulher, eles também vão ser afetados por essa apostasia pessoal, essas filhas de Sião, e sempre essa mensagem de que, olha, vai dar ruim, mas no final fala sobre esse refúgio, fala sobre, sabe, o Senhor ele vai estender a mão de novo e vai trazer, e isso é um processo contínuo, assim, exatamente como é a educação com as crianças, né? Hoje ele vai ser o nome de Senhor em vão, amanhã talvez vai ser um palavrão, não sei, mas vai ser sempre um ciclo de erro e aprendizado e de misericórdia e de perdão, né? Que eu fiquei muito assombrada, que eu não tinha tido essa perspectiva antes do livro de Isaías, né? De todos os capítulos, eu mencionei alguns a ler, mas todos os capítulos dele traz esse sentimento de, de apostasia, uma apostasia pessoal em massa, né? Da casa de Israel, mas que no final a gente ainda vai ter tempo para se arrepender, a gente ainda vai, ele vai proporcionar uma forma da gente escolher novamente, voltar o rebanho, voltar para pedir, eu escolher ele. hum, Eu tô numa ala que tem, assim, mulheres muito mais maduras, assim, alguns filhos afastados. E é bem interessante, assim, ouvir os sentimentos dela durante as aulas da escola dominical, da Soc, desse sentimento, assim, de que a gente faz o que a gente pode fazer, a gente continua orando, a gente continua jejuando, a gente ora por proteção, sabe? Porque mesmo quando a gente acha que o filho está no caminho, está fazendo tudo certo, não sente, sabe, a gente nunca baixa a guarda, de verdade. hum. E, tipo assim, eu fui no show, a Bianca tava falando, ai, que legal, você foi no show do Simple Plan. E a minha mãe, 2 da manhã, estava querendo me mandar mensagem, me ligando. No outro dia, cedo, 7 da manhã, ela já estava mandando mensagem. Quando eu realmente atendi o telefone, ela falou assim: Olha, eu só quero te dizer que a gente tem que permanecer em lugares santos. Eu, assim, eu tava toda animada falando para ela como que tinha sido. Nossa, mãe, foi super legal. A estrutura do lugar era muito boa, sabe? Era tudo fofinho. Fui com meu marido, não fui sozinha, sabe? Ela
ignorou totalmente a minha parte feliz, né, da conversa. E ela foi bem direta, assim, olha, eu só acho que eu já te ensinei bastante coisa, né? Eu acredito nas escrituras, que a gente tem que se recolher cedo, né, para coisas ruins não acontecerem com a gente. E, e assim, a gente tem que permanecer em lugares santos. E no grupo do WhatsApp, ela mesma colocou, imagina se Jesus volta agora, esse nível. E eu fiquei pensando, minha nossa, gente, para que esse drama? Mas é uma coisa normal, sabe? É uma coisa normal, é uma coisa de mãe. E eu fiquei pensando sobre esse amor eterno que Deus também tem por nós, sabe? Que a gente, aqui, Isaías, ele deixa isso muito claro, olha, a gente vai caminhar nos últimos dias com uma apostasia, depois vai ter tempo para voltar, para se arrepender, sabe? Enfim, eu não me arrependi de ter ido no show, mas eu entendo a perspectiva dela, né? Provavelmente vou falar a mesma coisa para minha filha no futuro, se eu não for junto. Mas eu acho que essa parte que Isaías vê, comportamentos do povo de Israel, para mim, me tocou muito isso, de imaginar que talvez eu pudesse estar falando de mim, minha vaidade, né? E assim, tô acabando, gente. Ótimo. E isso me fez lembrar também das novas regras, né, do Para Vigor da Juventude, né? O meu marido e a gente estava comparando, né, o antigo e esse, então, assim, tá bem diferente. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Ah, porque agora a tatuagem é ok, não nos impede de ir pro templo, né? Várias coisas que antigamente eram um tabu, hoje em dia a gente está com uma lei mais elevada, né? Uma visão mais celestial do valor das almas de Deus. Faz todo sentido, né? E Isaías fala sobre isso ali. Ele fala sobre esse nosso lado vaidoso, né? E ao mesmo tempo, isso fica claro que não é um empecilho para a gente conseguir se arrepender e voltar. Então, o que antigamente para os pais seria o fim do mundo, o filho, né? Isso porque eu vi uma dessas mães da minha ala falando que meu filho apareceu em casa com uma tatuagem na perna, enorme, não sei o quê. E eu já estava assim, né? Ciente do novo Vigor da Juventude. Eu pensei, gente, o que que é uma tatuagem? A gente não vai ter um corpo ressurreto depois, sabe? Então vamos pensar celestial, vamos pensar celestial, porque nos foge o controle. E essas visões que os profetas têm nas escrituras mostram exatamente isso. Eles tentam tudo que eles podem para persuadir os filhos, mas os filhos vão ter que escolher. Um dia eles vão ter que voltar, um dia eles vão ter que escolher o Criador deles. E se não escolher, a gente vai ter que reconhecer que foi justo o julgamento, está tudo bem, está tudo certo, né? Quando eu estava lendo essa questão, essa parte que fala sobre as filhas e apostasia e tal, eu pensei sobre o feminismo que eu acho que a gente tem visto cada vez mais no nosso mundo. Eu não estou dizendo que eu sou contra o feminismo de modo geral. Eu acho que o movimento feminista trouxe muitos benefícios para a nossa sociedade, para a mulher em si, como ah, direitos iguais em ambiente de trabalho, direito ao voto e várias outras coisas que eu acho que é muito bom. Porém, eu acho que o feminismo extremista, vou usar extremista, é, faz muito mal para a sociedade, porque ele ataca a família, filhos. Eu acho que ele tira um pouco da virtude da mulher. Da virtude que eu digo seria o ser mãe, ser esposa, né? Feminilidade. Isso, isso mesmo. Ah, querer casar, né? Ter um relacionamento sério e legal e, né, todas essas coisas. E eu acho que isso tem se perdido um pouco junto com esse movimento que é mais extremista. E essa foi uma das coisas que eu pensei quando eu tava lendo. Eu também pensei em mim e nas minhas. Será que eu sou assim, né? Será que eu consegui me ver ali também? Mas eu também pensei bastante nisso sobre alguns das desvantagens do feminismo de como tem afetado as famílias e o mundo. É interessante, né, quando a gente pensa. Acho que
você falou, né? Feminismo extremo. Existem várias interpretações que as pessoas têm quando elas falam feminismo, o que elas pensam, né? Mas vamos definir, talvez, a nossa definição do que você está se referindo a esse feminismo extremo. Eu acho que é aquela ideia de superioridade, né? Quando a gente fala de machismo, é a ideia de que o homem é superior, de que o homem é melhor, de que o homem domina. Aí o que acontece vem no pêndulo para o outro extremo. O feminismo é a mulher é superior, a mulher é melhor, ela que tem que dominar. E é muito interessante que tanto o machismo quanto o feminismo, esses dois extremos, vão completamente oposto contra o plano de Deus, né? O plano de Deus é que existe a masculinidade, existem as características inerentes do homem e existe a feminilidade, as características inerentes da mulher, e que Deus criou os dois diferentes para que eles possam trabalhar juntos para se completar, né? E ali nos versículos falam das mulheres, e no capítulo 12 fala muito sobre a altivez, muito sobre o orgulho, né? E eu acho que tanto o machismo quanto o feminismo vem esse orgulho. Eu Uhum, tenho que provar para o sexo oposto de que eu sou melhor. E eu tenho que me igualar em maneiras que não são positivas, no caso do feminismo, né? Me igualar no caso da sexualidade e ser tão sexual quanto o homem é e baixar os meus padrões morais, tanto quanto geralmente, historicamente, os homens têm baixado, né? E aí, como a Florence falou, se perde a feminilidade, se uhum, perde a. Nós, como mulheres, nós temos essa coisa inerente de proteger a moralidade. E se nós perdemos isso, perde-se tudo, né? E falando sobre tudo isso, acho que tem uma conexão muito boa com algo que eu marquei no capítulo 12, versículo 6, que fala: Estão cheios de costumes do Oriente e dão ouvidos aos adivinhos, como os filisteus. Estão falando ali do povo de Israel, né? Como eles estavam dando ouvido às culturas ou às ideologias diferentes. E o que eu escrevi foi assim que eu devo ficar atenta para não me. Quais são algumas ideologias do mundo que estão se tornando mais e mais comuns? E como que eu posso ensinar os meus filhos a discernir entre a doutrina de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, e as ideologias do mundo? Porque todas essas ideologias têm sido dispersas, né? uhum, Ensinadas como se fosse o óbvio e como se fosse a verdade absoluta, né? Então a gente manda os nossos filhos para a escola, manda para brincar com o amiguinho, manda, ó, deixa assistir um desenho, né? E aí o desenho tem a influência das ideologias do mundo. E como é que a gente vai combater isso? Eu acho que vem com tudo que a gente já tem conversado sobre ajudar eles a se deleitar na palavra de Cristo, se deleitar na verdade e a estar atento para quando essas ideologias aparecerem, eles saibam. Bom, isso soa um pouco diferente do que eu conheço como o Evangelho de Jesus Cristo. Então, mas é algo que eu ainda estou trabalhando e que eu vejo, na verdade, assim, falando, tem que ensinar meus filhos, mas eu sinto que eu muitas vezes fico perdida. Eu começo a acreditar nessas ideologias e começo a contaminar, ou começa a influenciar o meu modo, a minha perspectiva de ver o mundo. Mas uma das coisas que eu sinto que tem me ajudado a evitar isso é conversar com outras pessoas que se firmam na doutrina de Cristo. Quando eu converso com elas, se torna muito claro o que que é um, o que que é o outro. Então, isso é uma das coisas que tem me ajudado muito, a buscar outras pessoas que estão firmes também nessa doutrina do Evangelho de uhum, Jesus Cristo, para que eu não me perca e para que eu então possa uhum. ensinar para os meus filhos. Não sei como que tem sido isso para vocês. Duas coisas que eu gostaria de ressaltar antes da Bianca falar. A primeira, Bianca, é que, ah, assim como Isaías era um líder político, a gente vê política também nas palavras dele. Então, isso que você mencionou, ali quando ele fala, capítulo 13, né, atormentadas por seu mundanismo, estamos aí, a gente está vendo o que está acontecendo, né?
Há ressalvas, tá, sobre esse argumento do feminismo, dos pontos bons. Eu acho que é porque a minha irmã, ela é ótima, tá? Sugiro um podcast com ela. Assim, né? Uma coisinha de Isaías bem parecida, uma coisa bem política, porque a raiz de muitas dessas ideologias, às vezes, não tem nada a ver com o que nos foi vendido. Hum, Então, isso tem muito a ver com aquilo que é falado, ai daqueles, né, cadê? Ai dos que são sábios e a seus próprios olhos e prudentes à sua própria vista, ai daqueles que chamam bem o mal e o mal bem, né? E fazem da escuridão luz e da luz escuridão e fazem do amargo doce e do doce amargo. Essa brincadeira aqui em casa bombou, né? Porque tinha aquele bombonzinho e dentro era um giz de cera. Então, assim, é o que a gente vê hoje nas redes sociais, é o que a gente vê hoje, né, vendido como o ruim sendo bom e o bom sendo ruim, a gente não sabendo mais quem é quem, porque as aparências enganam, né? E, quer dizer, como já dizia Elis Regina, né, as aparências não enganam, não. Não quando a gente tem o espírito, né? Quando a gente faz do espírito nosso guia e tenta ter esse discernimento, como a Elisa estava dizendo. Uma coisa que é interessante pensar, e disso que você falou ainda do feminismo, por exemplo, que isso que Isaías está falando, ele está falando da casa de Israel. Esse mundanismo que ele menciona é dentro da casa de Israel. É como isso está se infiltrando. Recentemente, eu estava numa atividade de ministração da SocSoc e eu fiz um comentário que algumas pessoas depois, assim, vieram falar comigo sobre, né? Falei assim, olha, elas falaram se eu tinha algum medo, né? Alguma preocupação. E aí eu falei assim, minha preocupação é o ambiente que os meus filhos vão crescer no futuro dentro da igreja. Porque eu gosto de ser mãe, eu acredito na doutrina da maternidade, de crescer e multiplicar. Eu entendo como isso é importante dentro do plano de Deus, e isso dentro da igreja está se perdendo. Hoje em dia, até o crente que quer ter filho está sendo julgado, condenado por outros crentes da mesma congregação. hum, Então, se a gente for ver hoje dentro da igreja, qualquer grupo surge de mulheres, gente, é a treva. Nossa, você tem 3 filhos. Parece assim que é uma coisa absurda, sabe? E eu fico pensando nisso, né? Tipos de ideias as pessoas estão tendo sobre ter filhos. E essas coisinhas pequenas começam assim, né? Com essas questões políticas. Isso afeta a nossa vida, afeta a nossa fé, afeta a forma da gente adorar ao nosso Deus. Por isso que ele fala assim: olha, cuidado com o pessoal lá do Oriente. Por quê? Porque é necessário uma proteção não somente física, mas também espiritual. Quando a gente está falando de princípios, de doutrinas, e quando a gente começa a abrir essa fronteira aos poucos, tu vai se perdendo. E uma coisa que tu falou, eu só falei isso do feminismo, que eu já ouvi algumas pessoas falando, por isso que eu não tenho certeza também, de que talvez não foi tudo isso, assim, de, olha só que coisa boa o voto, nananã, que era uma coisa já tinha outro viés, né? A importância da mulher votar, que não tenha sido por causa do movimento. Mas hum, aí vale a pesquisa, né? Todas nós. Mas eu sei que a minha irmã, por exemplo, saberia muito melhor do que eu. Mas uma coisa também interessante é sobre a questão dos convênios, né? Nossa apostasia, ela começa com a quebra desses convênios. Por isso que é tão importante, assim como, né, que a gente sempre olhar para trás, como que foi o convênio dos nossos pais, o que aconteceram nas escrituras. E por isso que é importante também o livro de Isaías e as escrituras, porque elas são atemporais. Não importa se foi 30 anos atrás ou daqui a 50 anos, as coisas que estão ali, elas ainda vão continuar em vigor. hum, Então, sobre a feminilidade, sobre a mulher ser mãe, sobre essa virtude da mulher, sobre o poder da mulher, sobre a relação de poder da mulher com o homem. Gente, a Bíblia é um livro com o maior caso de família que a gente tem para ler. E a gente vê, mas tem de tudo, sabe? Daria, se a gente realmente fosse reproduzir hoje uma série da Bíblia na Netflix, ia ser sucesso. Por quê? Porque é a vida real. A gente vê que não é tão distante assim da nossa realidade. Haja visto Sodoma e Gomorra, né? uhum, Então, assim, não está distante. E por isso que as escrituras, elas são esse clássico que a gente sempre tem que ter aberto dentro da nossa casa. Porque se a gente se apega a elas e se a gente consegue ensinar os nossos filhos a ler e interpretar,
quando eles verem algumas ideias surgindo, eles vão saber discernir a verdade do erro, que é o nosso desafio também como mães, né? A gente não sabe tudo, cada filho é diferente, a gente vai aprender com cada um, mas eu acho que tem momentos quando a gente pensa assim, nossa, sabe, vou buscar inspiração, vou ler, vou ver. Porque eu já vi isso, né? Ah, não tem tudo na Bíblia, né? Na época de Jesus Cristo, as mulheres não usavam calça. Ah, na época de Cristo não tinha isso e não tinha aquilo. Mas a gente tem o Espírito para se guiar. Né? Então, assim, sobre essa questão que a Elisa falou, eu queria trazer esses dois pontos, assim, de que Isaías, ele era um líder político influente. Então, a gente precisa estudar mais. Eu digo mim mesma, né? Estudar um pouco mais sobre política, sobre ideologias, né? Sobre essa questão social, que às vezes a gente, como a gente acaba indo junto como massa de manobra, e também sobre como essas coisas são de fora para dentro. Né? Então, esse mundanismo que a gente vê nas escrituras é de fora para dentro. Então, se a gente é muito confortável com a galera, é porque tem alguma coisa errada. O cristianismo não é sobre zona de conforto. O cristianismo nunca foi sobre uma vida confortável, legal e descolada. Sempre foi muito contrário, é perseguição, é crítica, sabe? É, eu espero que não durante muito tempo dentro da nossa comunidade, mas eu já consigo ver até mesmo dentro da nossa comunidade essas ideias, princípios, gente, doutrina sendo questionado, sendo, como é que se fala, relativizado e racionalizado sobre o papel da mulher, sobre, assim, das coisas mais básicas, serviço doméstico, até por que que a mulher não tem sacerdócio, por que que a mulher não sei o quê. Então, assim, aí para todo mundo ver, né? Isaías já deixou bem claro que isso ia acontecer. E uma coisa que me conforta é saber assim que quando a gente começar a perceber isso à nossa volta, é só mais um sinal de que vai ficar tudo bem. Porque como eu sofro de ansiedade, a pandemia para mim já foi assim terrível, né? Minha nossa, o que vai acontecer? Mas hoje, como mãe, né, a gente tem que sobreviver para criar eles. Eu fico pensando assim, que, tipo, tá tudo bem, a gente tá do lado que vai vencer, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que as pessoas vão tentar fazer algo ruim contra nós, a gente vai estar do lado bom. Uma coisa que eu queria falar sobre a Elisa disse, a pergunta que a Elisa fez, né? Ela mencionou Uhum. ali o versículo 6 e falou sobre como que a gente faz para ter a doutrina pura, né, dentro do nosso lar. O que me lembrou foi o versículo 3 que fala: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E eu fiquei pensando sobre o templo, né? Essa referência aqui ao templo. E eu tive muitos momentos, assim, que eu senti que eu precisava de uma instrução extra, mais do que eu estava conseguindo através do meu estudo das escrituras, mais do que eu estava recebendo de revelação pessoal durante as minhas orações, ou indo na igreja. E o templo tem sido uma resposta, assim, para mim. É a resposta para mim. Sempre que eu preciso de mais instrução, é pro templo que eu vou. Essa semana eu tive a oportunidade de ir na quarta-feira e, e uma amiga me convidou e eu tinha uma lista de coisas, assim, de perguntas e de sentimentos que eu precisava levar pro templo. E tanto de coisas assim coisas que eu queria aprender, que eu tava curiosa para aprender, mas também de problemas, né? De coisas que eu queria levar para o Senhor, assim. E eu sinto muito que toda vez que eu vou ao templo, o Senhor me ensina. E eu aprendo, e principalmente quando eu levo alguma coisa comigo, quando eu tenho alguma questão específica, alguma curiosidade, mesmo sobre as escrituras, eu sinto que o Senhor me ensina. Eu acho que o templo é a resposta muitas vezes para essas perguntas que a gente tem, né? Ir ao templo com mais frequência, lembrar dos nossos convênios, né? Como a Florence falou, a gente está constantemente nesses últimos capítulos ali, dos capítulos que Jacó está falando, do 6 ao 10, ele estava falando sobre a coligação de Israel, convênio abrâmico, e Uhum.
e exortando o povo a se lembrar dos pais, né? Se lembrar. E eu acho interessante pensar que Isaías viveu talvez o quê? 100 anos ali antes deles, né? Então, eu acho que pra gente, às vezes é difícil entender Isaías, e óbvio, né? Porque eram praticamente um outro mundo, né? Sim. Uhum. Mas para eles não era, não era um outro mundo, e já era difícil. Jacó passou ali aqueles 4 capítulos explicando, tentando ajudar o povo a compreender as palavras de Isaías, e exortando eles a se lembrarem, né? Então, se eles já precisavam desse lembrete, se eles já precisavam dessas explicações, se eles já precisavam esmiuçar as palavras de Isaías, quanto mais nós precisamos, eu acho que a gente precisa muito mais, Hum, né? Porque a gente está muito distante, é distante da nossa realidade, é distante de várias formas, né? Fisicamente, é tipo a uhum, experiência que eu tive vindo para os Estados Unidos pela primeira vez. Eu lembro, foi a gente foi para o Natal, para Utah, a gente dirigiu, foi de Kansas City para Kansas City fica bem no centro dos Estados Unidos, né? E daí a gente dirigiu até Utah, que fica na costa oeste. E a gente passou por praticamente o mesmo caminho que os pioneiros fizeram com os carrinhos de mão. E era no inverno e tava -20 graus. E eles caminharam tudo aquilo no inverno. E eu lembro aquela viagem, eu tava dirigindo, eu dirigia e eu chorava. Eu só conseguia, eu lembro assim de. O Weber tava dormindo do meu lado, a gente tinha uma prima que tava viajando com a gente, eu tava dirigindo e eu só conseguia chorar, porque se tornou mais real para mim, sabe? Todas aquelas coisas que eu lia nas escrituras, todos aqueles relatos que eu já tinha ouvido, as experiências que eu via na conferência geral, quando alguém contava, que já tocavam no meu coração antes. Mas quando eu precisei dirigir naquele frio, e daí saí do carro, a gente parou num lugar para usar o banheiro, a hora que eu saí, eu senti o frio. Foi uma sensação, ao mesmo tempo que horrível, mas assim me transformou meu coração. E daí, quando a gente estava chegando no Vale Salgado, quando a gente estava em Salt Lake, e daí você chega na parte de cima do vale, você consegue ver o vale. Eu parei o carro naquela região e eu desabei, assim, de chorar, de tipo, de soluçar, porque aí eu vi o fruto de todo o trabalho deles, né? E eu vi a promessa do Senhor meio que cumprida ali. E eu acho que para a gente talvez é um pouco similar, assim, é difícil entender realmente as palavras de Isaías e compreender muito bem porque a gente está distante, né? Distante daquela realidade. Mas através do Espírito a gente pode aprender muitas coisas e a gente pode estudar sobre, né? O que é uma uhum, vantagem desse mundo que a gente vive hoje em dia, porque a gente tem acesso a uhum. conhecimento, né? Abundante, assim. Eu gostei muito que você falou do templo. Não, não era uma das coisas que eu tinha pensado, mas realmente é, é o que ele fala, né? Subamos à casa do Senhor e sejamos ensinados por ele. Um outro pensamento que eu tive, eu lembrei do presidente Nelson, o discurso que ele falou na conferência de 2018. Eu escrevi aqui. Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Então, acho que essas duas coisas, claro, quando a gente vai no templo, a gente tem uma porção ainda maior, né, do Espírito Santo, mas a importância do Espírito, a importância de receber a direção e a orientação dele, mas também acho que o consolo, às vezes, ok, às vezes eu não sei, lendo isso daqui, eu vendo o mundo que a gente está, às vezes dá um desesperozinho, uma ansiedade, uma tristeza, né, uma dor no coração. Você vê tanta coisa ruim Desesperozinho acontecendo. é bem simpática da sua parte, um desesperozinho, assim. Um Dá um ataque cardíaco desesperosão. mesmo, dá um ataque cardíaco, parece que a gente vai infartar, uma crise de ansiedade bem Sim. forte. Mas é interessante também perceber o padrão do Senhor, né? Porque ele fala antes que a gente vai subir ao templo para ser ensinado, e aí depois ele fala o quê? Sião e suas filhas serão redimidas e purificadas. Então, onde que a gente vê essa purificação? Ele fala lá no capítulo 14,
no versículo 4, quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E aí ele fala de novo do templo, e ele traz: e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações, uma nuvem, uma fumaça de dia e o resplendor de um fogo chamejante à noite, que sobre toda a glória de Sião haverá uma defesa. Haverá um tabernáculo, sombra contra o calor do dia, e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então ele traz essa história do povo de Israel, e claro, ali a gente sabe que tem ordenanças também feitas no templo, que traz essa purificação do povo de Israel, que aquilo que a Bianca falou, né, aquele sentimento de, nossa, aqui eu vou estar protegido, aqui eu vou estar seguro. Tinha, eu acho, até uma dessas perguntas, né, de como o nosso lar podia ser um desses refúgios, né, contra a tempestade, a chuva, que vem de encontro com aquilo que a Elisa já tinha falado antes, né, de que forma a gente lida com essas coisas dentro de casa, né, mas eu achei muito interessante esse padrão do templo, a necessidade dos convênios nos purificar e nos aproximar de Cristo, né? Porque todas essas coisas, a nuvem de fumaça, todos esses outros elementos que ele menciona nessa parte aqui dos versículos são referências a Cristo e todas as coisas que ele fez e proporcionou ao povo de Israel durante a fuga lá do Egito, né? Ai, eu adorei isso, Florence, especialmente ali no o capítulo 14, versículo 4, quando diz, quando o Senhor tiver lavado a imundície das suas filhas, me remeteu muito Sim. às ordenanças. E passa tão despercebido. Gente, na aula da escola dominical eu tava assim, sabe? Ai, ai, vamos falar sobre o templo, porque, sabe, tipo assim, elas vão ter errado, mas elas vão ser redimidas. E o templo é um desses lugares que nos ajudam nesse processo de purificação para ver Cristo, para conhecer Cristo. Ninguém falou nada, mas tudo bem. As pessoas podem ouvir agora no podcast. Se alguém deixou passar despercebido, esse é o momento. Que Porque a gente pensa, nossa, como Isaías é difícil entender. Mas lá embaixo na nota de rodapé fala sobre essa purificação, né? Então, assim, tem várias coisinhas que se a gente se esforçar só um pouquinho, dá para entender já. Porque são referências, assim, ó, lembra que tudo é simbolismo de Cristo, né? Então a gente tem que entender as entrelinhas ali, o que que ele quer dizer? Que a gente tem que buscar, a gente tem que se esforçar, conhecer Cristo. Isaías é o profeta perfeito. Se alguém ainda não sabe por onde começar, Isaías ele é muito bom para nos ajudar a ver Cristo, entender sobre ele e sobre a missão dele. Porque, por mais que a gente esteja falando sobre várias questões aqui, tudo que o profeta ele fala e profetiza tem a ver com Cristo, tem a ver com a remissão dos nossos pecados, né? Com como nós vamos ser redimidos por meio dele, por causa da missão dele. Tanto que mais para frente ele fala sobre o nascimento dele e a missão dele. Então, tudo aponta para Cristo, embora seja muito complicado quando ele começa a falar de Israel, da Síria, não sei o quê, que a gente tem que estudar mais geografia, mas, mas todas as coisas apontam para ele no final. Aí a gente pode ir pegando um versículo aqui, um versículo ali. É uma das coisas que eu estava pensando é que eu só consegui entender essa referência porque eu estive no templo na quarta-feira, porque eu estava lá, porque eu Uhum, fiz iniciatória, porque eu sinto isso, assim, que a gente precisa estar ativamente envolvido, buscando, porque senão fica mais difícil de você entender. uhum. Eu até comentei com a Elisa no episódio passado, quando a gente estava gravando, que fazia muito tempo que eu não fazia iniciatória. Geralmente eu vou pro templo, faço a sessão do endowment, né? Uma Algo das minhas partes favoritas, na verdade. é É iniciatório e selamento. Uhum. E daí, por eu ter feito, agora faz sentido essa referência, Uhum. né? Porque fazia muito tempo que eu não fazia. Enfim, o senhor fala isso constantemente, né? Que a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar tendo experiências espirituais, pessoais, né? E se a gente não tiver, realmente fica difícil. E eu acho que daí isso tudo se conecta ali com no capítulo 16. Eu acho magnífico esse capítulo, porque é a experiência de Isaías quando ele foi chamado para ser um profeta. É a experiência quando ele viu, né, o Senhor, viu Jesus Cristo aqui. E ali no versículo 5, eu gostei muito porque eu me identifiquei, porque E a torcida do Flamengo, né?
Sim, no meu rodapé, eu escrevi assim, ó. O que ele tá falando é como eu me sinto quando eu me dou conta do chamado que eu recebi de Deus de criar os filhos dele. Diz assim, ó. Ai de mim, pois estou perdido. Sou eu. Melhor definição. Melhor. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pois os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Eu não, essa última parte não se aplica a mim. Mas Ainda, ainda esperamos um dia chego lá. Mas assim, nós, não sei, né? Não quero colocar, impor sobre vocês, mas eu me sinto perdida às vezes como mãe. Eu me sinto que eu não tô pronta, que eu não tô preparada, que eu não tô à altura de cumprir um chamado tão grande. Eu sou uma mulher de lábios impuros. E como a gente tem falado, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu habito aqui no meio da perdição, né? Do pecado. E, e me lembrou um pouco do capítulo 4 de Nef também, quando Nef reconhece a fraqueza dele. E é um padrão nas escrituras. Os maiores profetas que foram chamados por Deus passavam por eu escrevi aqui a síndrome do impostor, achando que eles não eram bons o suficientes. E eu penso quantas vezes nós, como mães, temos a síndrome do impostor, achando que nós não somos boas o suficientes, que nós não somos capazes. Ahm, mas aqui é bem interessante. E eu acho que é um passo importante. Porque se nós fôssemos chamados, se a gente achasse, não, eu sei de tudo, eu acho que seria um erro também, né? uhum. Eu acho que é um passo importante reconhecer a nossa fraqueza. E aí, o que muda, que qualifica ele tem essa experiência espiritual, além, né, de ver Deus e receber esse chamado. Acontece, os serafins vêm, voam sobre ele, ah, e aí tocam nos lábios dele, né? E, e aí ele ouve a voz do Senhor que pergunta, ok, então quem que eu vou enviar? E aí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, e alguns pensamentos que eu tive é que ele teve experiências espirituais que confirmaram pra ele da capacidade dele, né? Os lábios dele, ele foram tocados. Então, quando nós nos sentimos incapazes, temos a síndrome do impostor, como mães, ou qualquer outro chamado que tenha, né? Talvez alguém que não seja mãe, foi recebeu um chamado para a igreja, ou recebeu um trabalho, uma promoção, ou está enfrentando uma dificuldade. E a gente se sente incapaz, nós podemos buscar experiências espirituais, podemos buscar a Deus e Ele vai nos tocar. E aí o que mostra, eu gostei que é o desejo de servir, a disposição. Isaías se sentia incapaz, mas ele estava disposto. Ele dizia: envia-me, eu vou fazer o meu melhor, desde que tu esteja do meu lado, vamos junto, né? E acho que essa disposição de cumprir com o chamado que Deus nos deu é o que vai nos qualificar para servir na obra dele. Ah, e daí, no 11 ele fala assim: então disse eu, Senhor, até quando? E às vezes eu penso assim também, né? Até quando que eu vou ter que ficar, né, limpando o bumbum do meu filho, porque ele ainda não sabe fazer isso? Até quando que eu vou ter que ficar dando comida na boca? Até quando que eu vou ter que, né, Uhum. fazer essas coisas que são coisas de mãe, que toda mãe faz, e que às vezes parece que nunca vai terminar? Até quando que eu vou ter que ficar acordando de madrugada, né? E Deus fala: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja totalmente desolada. Eu pensei, nossa, isso daqui não dá muita esperança, não. Mas eu pensei nisso também, que é nesse sentido de até nossas promessas se cumprirem, né? Até as promessas que Hum, Deus tem para nós se cumprirem. A gente não pode se cansar de fazer o bem, porque a gente está lançando um alicerce lá de uma grande obra e a gente vai fazer isso até Deus falar assim, ó, ok, Elisa, agora tá pronta para o desfraude, entendeu? Em outras palavras. obrigada, Mas, Senhor. eu pensei a mesma coisa, assim, essa parte de que a gente entende a responsabilidade. Primeiro, quando ele falou, eis-me aqui, envia-me, é um clássico, né, que faz lembrar de Salvador, né, no plano,
de ser escolhido, né? Já que o nome de Isaías tem a ver, né? Acho que Salvador salva, alguma coisa assim. Mas também eu lembrei de Maria, que quando o anjo fala para ela que ela ia ter um filho, ela fala: eis aqui a serva do Senhor, né? Cumpra-se em mim, de acordo com sua vontade, ou algo desse tipo. Então, assim, agora eu lembrei da palavra em inglês, essa, sabe, essa coisa voluntária, de você falar, você está disposto a fazer um ato de fé, mas não significa, depois que a gente faz, a gente não vai sentir cansado no processo, que a gente não vai, talvez, acabar murmurando, sem querer querendo, porque naturalmente no processo de discipulado, né, a gente vai ter esse sentimento, nossa, mas até quando? Tem muitas coisas que acontecem, principalmente aqui, onde eu tô agora em São Paulo, coisas que parece que no Sul não eram tão visíveis, que eu fico pensando, nossa, mas como pode isso, gente? Quantas pessoas vão ver desse jeito? Sabe, até quando ninguém vai se importar? Até quando? E aí essa escritura de Isaías faz todo sentido, porque vai ser até quando o Senhor falar que tá pronto, sabe? Tipo, olha, acabou, a missão é essa. Então, às vezes a gente, como mães, agora, né, com as redes sociais, tem muito disso, ai, porque a mãe reclama do cansaço, mas não está reclamando de ser mãe, não está reclamando da maternidade. Ou tem algumas que gostam de lacrar mais, que falam, não, eu gosto de ser mãe, mas eu não gosto da função de ser mãe. Começa com umas ideias complicadas. Assim, tudo bem a gente estar cansado, gente, tudo bem. Lei quando teve fome murmurou, porque você não é a mesma pessoa quando está com fome. Então a gente precisa ter um sneaker ali. Chocolate, brincadeira. Corta a propaganda que ninguém tá me patrocinando. Mas assim, a gente não é a mesma pessoa quando a gente não dorme, quando a gente está sem comer, quando a gente está com um problema sério, quando um filho está doente no hospital. Eu lembrei das mães que têm filhos com necessidades especiais, sérias, sabe? Que vai ser durante toda a mortalidade aquela demanda. E recentemente eu falei isso para uma moça que perguntou para mim: Nossa, tu tem 3 filhos, como que é? Eu falei assim: Olha, é maravilhoso, sabe? Eu não preciso levar mais. A Esther fazia fono só. Mas assim, eu não preciso, como outras mães, estar fazendo vários tipos de terapia toda semana com os filhos, como minha filha teve colegas, como a gente conhece mulheres maravilhosas, né, que demandam muito tempo, energia, né, disposição em prol do filho, com paralisia, com todas as formas de necessidade, sabe? Então eu falei para ela, eu sou muito grata porque, né, a gente sabe, tem crianças com câncer, tem pais perdendo filhos todos os dias, né, com dores assim terríveis que eles também têm o direito de falar, Senhor, até quando? Essas mães também cansam. Essas mães também precisam do consolo de Deus, tanto quanto nós, entre os nossos afazeres. A gente não está comparando as dificuldades, muito pelo contrário. Eu acho que essa escritura, essa frase, sabe, até quando ela tem que se expandir nossa zona de conforto, do nosso privilégio, né? Que muitas mães que gostariam sim de estar em casa com os filhos, por vários motivos não conseguem. Muitas mulheres que gostariam de ter filhos, por vários motivos não podem ter. Então, assim, esse sentimento de angústia, sabe, até quando, Senhor, ele é totalmente válido e faz parte. Isso não invalida a missão grandiosa que nós temos, a missão que o profeta teve, né? E nós, como mulheres, temos, independente da nossa esfera, se você é casada, se você é solteira, onde você está servindo, você pode estar fazendo o seu melhor e ainda assim perguntar até quando. Mesmo tendo lá antes ter falado, isso aqui envia-me, eu vou fazer, que foi o que a gente já fez. Antes da gente nascer, a gente já prometeu que a gente viria e arrasaria, e às vezes a gente se sente arrasada, e tá tudo bem, a vida que segue. E o Senhor nos lembra dessa promessa que a gente fez quando a gente faz convênios com Ele, porque a gente faz o convênio de sacrificar, de nos sacrificar e de consagrar tudo que a gente tem para o reino dele. E eu acho que, e quando eu li essa pergunta agora, enquanto a gente estava conversando, eu lembrei desse convênio, né? Eis-me aqui, envia a mim. Tudo que eu tenho, todos os meus recursos, meus talentos eles estão disponíveis ao Senhor. Eles devem estar disponíveis ao Senhor. E
quando a gente tem filhos, a gente está consagrando, a gente está literalmente nos consagrando o que nós somos, o que nós temos, tudo que a gente tem para criar os filhos que Deus mandou para nossa família, os filhos dele, né? Então a gente tá de certa forma cumprindo a nossa parte do convênio como mães ao nos consagrar e sacrificar de nós por esses filhos, né? E assim, tu falou que a gente consagra tudo que a gente tem, eu sinto que a gente consagra o que a gente não tem também. Porque a gente não tem tudo, ninguém tem tudo, gente, senão a vida não tem graça, né? Então, assim, quando Abraão foi oferecer o sacrifício, ele não tinha ali o sacrifício, teoricamente, ele tinha o filho dele. Então, assim, às vezes Deus, ele não é exatamente a oferta ali, ele quer saber se a gente está disposto a fazer aquilo. Por isso que às vezes algumas coisas estão erradas na nossa vida, porque não é o resultado final, é o processo, sabe? Então, esse processo de purificação, às vezes, é doloroso, né? Isso passou pela fornalha da aflição. Outro dia eu até comentei isso com meu esposo, né? Eu tava. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, eu sou mulher, né? A gente não precisa saber nada. A gente é uma mulher é assim, altos e baixos. Aí eu falei pra ele assim, nossa, eu tava assim, refletindo, né? Se o Filho de Deus, mais amado, foi crucificado, quem sou eu na fila do pão, sabe? Pra achar que eu preciso de algo, pra achar que eu tenho que reivindicar algo. Gente, eu já tenho muito mais que eu preciso. Eu sinto muito isso hoje, assim. As senhorinhas aqui do meu condomínio, por exemplo, né, falam: Nossa, você tem 3 crianças, que coragem! Aí eu falei: Não, não é coragem, né? É conveniência mesmo. Porque hoje a gente tem fralda descartável, elas riem que se acabam. Mas eu falo: Gente, tem bebê conforto, tem carro. Sabe, antigamente, a minha mãe, eu vou fazer 30 anos, ela lavava minha fralda de pano. Fralda descartável era só para sair, assim, para ir no médico, para uma coisa muito específica. Então, eu falei para ela assim: hoje é o momento mais fácil da gente ter um filho. A gente tem muito mais recursos à nossa disposição do que jamais em toda a história humana, sabe? A gente não precisa ir pegar água no poço, a gente tem água encanada, eletricidade, Wi-Fi, musiquinha, vários apetrechos para distrair a criança. Então, assim, não é difícil, sabe? Gente, quem vem falar comigo de maternidade, assim, a gente pode conversar sobre o cansaço, porque é real, faz 7 anos que eu não durmo, mas eu sou muito grata por tudo isso. E eu sou outra pessoa por causa deles. Então, eu ainda estou aprendendo muito, eu ainda tenho várias coisas para melhorar, mas eu sinto, assim, como isso foi bom para mim, como foi bom eu ter me jogado na maternidade. Eu acho que se eu tivesse muito conhecimento, talvez eu ficaria muito mais apreensiva. Tipo assim, nossa, que não é sobre controle, é sobre fé. Maternidade não é só sobre o que a gente pode controlar, é sobre a gente acreditar que algumas coisas podem dar muito certo e outras talvez não vão dar. É. Eu gostei muito que tu falou sobre as conveniências que a gente tem. E eu não sei se é isso que o versículo queria dizer, mas veio de encontro. Aqui no versículo, capítulo 18, versículo 12, diz assim: Não chameis de conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não participeis de seu temor, nem tenhais medo. Mas é Uhum. assim, não sei se é o que ele estava querendo dizer com conspiração, mas o que veio na minha cabeça é: não se vitimize, Exato. né? Todo mundo fala, ai, maternidade, tão difícil. É difícil. Beleza, é difícil. Mas não se vitimiza, gente. Não é porque você tem filho que você é uma coitadinha. Ah, muito pelo contrário, né? Ah, adorei que você disse. Nós temos muitas regalias no mundo que a gente vive, né? Foi muito interessante quando os meus bebês nasceram, minha mãe veio aqui. E eu lembro que eu tava um pouco nesse coitadismo, né? Eu queria tantas coisas, assim, tantos apetrechos a mais do que eu já tinha. E a minha mãe começou a conversar, assim, relembrar a, a maternidade dela, né? De quando ela teve nós. E ela começou a contar, assim, e tudo tão simples, né? Se tinha um berço já era muito, não é mesmo? Uhum. E eu tinha, assim, de tudo. Tinha de tudo, mas ainda tava, sentia aquela vitimização e aquela coisa, ai, né? Às vezes a gente gosta, não sei por quê, às vezes parece que o pessoal tem orgulho de achar que é pobre.
ah, eu sou pobre, né? E fala com maior orgulho. Falei, eu digo, eu não sou pobre, eu sou estudante, sou esposa de estudante. É outro patamar, né? É, mas assim, eu tenho tudo, sabe? Eu tenho alimento, não passo fome, eu tenho os meus filhos, tenho saúde, eu tenho as coisas que eu preciso e eu não preciso me vitimizar, não preciso chamar de conspiração tudo que as pessoas chamam de conspiração, não preciso entrar na onda, né? E ali, não participeis do seu temor, porque Uhum, às vezes dá medo de ter filhos. uhum. Será que eu vou conseguir prover? Será que eu E vou no, no conseguir versículo, ensinar? e no versículo seguinte, olha como ele faz a gente projetar o nosso medo, sabe? Ele fala, santificai o Senhor dos Exércitos, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então, assim, quando a gente tem fé, a gente direciona o nosso medo. Ele acolhe o nosso medo, ele acalma o nosso coração. Eu falei uma vez com uma amiga minha que estava se preparando, uma companheira de missão que estava se preparando para ter filho. Eu falei assim: olha, o filho de Deus nasceu numa manjedoura, sabe? Ele nasceu num lugar humilde, simples. Ela era uma menina, sabe, gente? Então, assim, hoje os nossos filhos nascem como reis, comparado com o filho de Deus. Mais do que reis na época de Cristo. Sim, e ainda assim tem esse mimimi de como é difícil a gente ter, sabe? Então, assim, às vezes eu penso nisso, eu me policio para não cair nesse discurso que, nossa, como é difícil. Isso que o meu marido viaja, eu fico sozinha por várias semanas, às vezes, os três. E, então, assim, eu tenho muita empatia pelas mães solos, as Uhum. viúvas, né, as separadas, todas as mães que por algum motivo, né, criam seus filhos sozinhas, porque já aconteceu, assim, de eu ter que ir para o hospital, eu fui com os três, quase meia-noite, eu nem incomodar alguém para ficar com os meus filhos. Todo mundo de pijama bonitinho, bora, para eles eram festa, né, os mais velhos. E assim, aconteceu. Vou ficar me vitimizando? Não, eu tenho um carro, eu sei dirigir, eu tenho um convênio médico, foi rapidinho, as crianças ficaram brincando, foi tudo certo. Então, assim, a gente precisa contar mais as bênçãos do que os nossos desafios, sabe? Então, Isaías, gente, ele viu tanta coisa, os profetas viram tanta coisa. Imagina hoje o povo de Israel, coitados, né? Se eles vissem a gente hoje aqui murmurando, sabe? Ai, que dificuldade. Às vezes eu fico pensando, gente, imagina a Maria olhando para mim, os três, o que ela ia, que ela ia pensar, sabe? Ana foi pro templo, derramou a alma no templo para poder ter um filho. E às vezes as pessoas podem ter, escolhem não ter por várias utilidades mesmo da vida. Então, assim, é assombroso, mas como tu falou muito bem ali, a gente precisa projetar o nosso temor para santificar ali o Senhor. Aí, pronto, ele vai ser o nosso assombro, tudo vai ficar bem. É. E a gente vai resolvendo aos poucos esses detalhes, né? Não são perfeitos, tá tudo ok. Quando vocês estavam falando, Florence, quando tu mencionou a fralda de pano, eu não sei se vocês sabem, mas tá voltando. Sim, ecológico. O meio ambiente que me perdoe, mas eu não tenho coragem, não. Tá voltando. Mas não só a fralda de pano. Tá voltando. Tá voltando o pão de fermentação natural, iogurte feito em casa e tantas outras coisas. E o homeschooling tá ficando cada vez ficando maior, as pessoas têm querido ter responsabilidade pela educação dos filhos em casa. Eu tenho visto muitas mulheres tendo esse desejo de ficar em casa e cuidar do seu lar e cuidar da alimentação da sua família, enfim, muitas coisas. E eu não estou dizendo que, que essa é melhor ou pior, enfim, mas às vezes eu me pergunto se a gente também não está indo para algo para o extremo de tudo, sabe? A Uhum, tecnologia está nos levando para um extremo de tudo, porque eu consigo ver tantas vantagens em voltar um pouco, sabe? E talvez passar mais tempo de fato com os. Para quem pode, né? Porque daí também tem isso, que o mundo que a gente uhum, vive tudo é tão rápido, né? E a necessidade de trabalho, os dois pais fora do lar e tal. Eu entendo tudo isso. Mas para quem pode. E eu vejo isso com a Mayara na nossa casa, e eu vejo os benefícios de ser uma mãe, né, presente, estar ali com ela. E claro que a nossa situação é bem peculiar, né, porque a gente está construindo o nosso uhum, vínculo. Então é importante que eu estou aqui com ela,
Mas eu não sei, assim, às vezes eu sinto que dar uma desacelerada, eu sinto que é importante, é necessário muitas vezes para que a gente consiga ouvir a voz do Senhor. E claro que, assim, é tudo muito lindo para mim, assim, é bonito eu falar sobre isso, porque eu tenho uma filha que vai fazer 11 anos, que se interte sozinha, né, que lê É. livros ali e tal. Para mim é tudo muito bonito. É completamente diferente, provavelmente, da realidade de vocês duas, né? De ter dois bebês de colo, uma criança de 3 anos, né? Florence, com a tua filha de 7. Uhum. O Pedro também é. Quantos anos Ele ele tá 1 ano e meio, o Ethan 4. tem? Isso. Então é uma realidade diferente, né? Mas eu sinto que há vantagens também em desacelerar um pouco, e eu sinto que, para mim, tem sido mais fácil poder ouvir ao Senhor sem tantas dessas conveniências. Assim, por exemplo, e isso é bem particular na nossa casa, eu não gosto muito de telas. Então, a gente só assiste televisão na sexta-feira. É o dia da televisão. E é só à noite a gente assiste um filme em família. E é isso. Claro que provavelmente isso não funcionaria para a maioria das famílias. E tá tudo bem. Mas pra gente tem sido maravilhoso. A Mayara, ela passa o tempo dela, o livre dela, montando Lego, remontando Lego, porque, né, não tem o dinheiro para ficar comprando Lego toda semana, né? Ela fica ali remontando os Legos que ela tem, ela lê livros, ela faz pintura, enfim. E eu vejo essas atividades, eu vejo que elas têm muito mais benefício para o desenvolvimento dela do que se ela estivesse assistindo televisão, né? E isso faz com que a gente tenha mais paz no nosso lar, eu posso ter mais controle das coisas que estão entrando, né, através da mídia. Sim, que é o que fala ali sobre Cristo, né? Ser a pedra de tropeço. Ah, é Isso verdade. será como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Eu fiquei pensando nisso também, né? De que forma, às vezes, o nosso perfeccionismo pode ser uma pedra de tropeço no caminho do discipulado. Porque Hum, às vezes a gente acaba se cobrando demais, como mãe, como assim, nos nossos chamados da igreja, em tudo que a gente faz. Às vezes, esse extremo, sabe? Ele pode ser uma pedra de tropeço no meio do caminho. Não que seja o caso da televisão. Mas, assim, né? Esses extremos, porque hoje a gente vive numa época muito polarizada de tudo, É verdade. sabe? Dos mínimos detalhes do nosso dia a dia, assim. Nossa, se você trabalha, socorro, quem fica com suas crianças? Se você não trabalha, nossa, você não faz nada, só fica em casa, você não contribui. Então, assim, é tudo muito 8 ou 80, né? Quando, é, acho que é Moroni, né, nos convida a ser aperfeiçoados em Cristo, eu acho que é muito isso, não fazer com que Cristo, a igreja, as pessoas, a liderança, os homens falhos que estão lá liderando a igreja, sejam uma pedra de tropeço na nossa fé. Uhum. Porque assim como a gente irradia coisas boas e luz, e, enfim, influência boa, nossos líderes não são perfeitos, as pessoas que estão à nossa volta também não são perfeitas, principalmente dentro da comunidade cristã, né? Principalmente dentro da igreja. E às vezes isso acaba afetando muito a nossa fé, afetando muito o nosso testemunho. E eu fiquei pensando nisso, assim, de que forma esse perfeccionismo, às vezes a expectativa irreal, posso acabar criando para mim, para os meus filhos, para minha família, pode acabar sendo uma pedra de tropeço, de chegar um dia e falar, olha, não quero mais, não é isso para mim, não tá legal, porque eu não consigo atingir esse patamar muito elevado de perfeição, de santidade. E as escrituras, quando a gente lê com atenção, a gente não vê isso. Por mais que Deus tenha sido rigoroso no Velho Testamento, mesmo assim, ele fala várias vezes: meu braço está estendido, minha mão está estendida, sabe? Porque ele reconhece as nossas falhas. Mas uma coisa sobre a questão de ser uma rocha de escândalo ali, é que eu acho interessante hoje, pelo menos aqui no Brasil, né? Como essa questão do evangélico tá assim, borbulhando, sabe? Se você, eu comprei recentemente o uniforme das crianças e no WhatsApp a pessoa perguntou assim: você é evangélica? Ah, eu sou, sabe? Assim, glória a Deus, nós somos evangélicas. Eu falei assim, eu sou cristã, né? Porque assim, gente, em questão de política, olha, eu sou que nem Paulo, eu me faço de gentios para os gentios, de grego para os gregos e sigo o barco, sabe?
Eu sou bem assim, tu é Lula, faz o L, tu é Bolsonaro, faz a arma. E seguimos. Com o pau. Bola pra frente. É, o importante é batizar, irmão. Vamos batizar, vamos ir pra igreja, igreja verdadeira, é isso aí. Mas, voltando, quando ele fala ali, né, sobre escândalo, né? Hoje a gente ser cristão parece assim. Eu já passei por algumas experiências assim de ser, nossa, mas você é cristão, sabe aqueles comentários assim, sabe? Tipo, nossa, vai ficar muito mais evidente, porque as trevas e a luz, elas estão crescendo na mesma proporção, né? Às vezes eu acho que as trevas estão mais, mas a cada conferência eu sinto que, de alguma forma, a luz também está se expandindo, sabe? Mas a gente precisa ter atenção, a gente precisa orar e vigiar bastante, pra não ser oprimido, né, por essa pressão da escuridão, assim, que é real, que está muito à nossa volta. Mas era esse o meu pensamento em relação a Cristo ser considerado, né, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. E eu sinto que é muito por isso, assim, porque tudo que ele ensinou é uma pedra de tropeço para quem quer fazer coisa errada, no sentido de, né, não guardar os mandamentos que ele ensinou. Então, assim, a gente não precisa falar nada. Se a gente lê os ensinamentos de Cristo, as parábolas que ele ensinou, já é uma pedra de tropeço para todo mundo, porque ninguém é perfeito. Uhum. Então, acho que Isaías, eu acho ele muito humilde nos textos dele. Ele fala, ai de mim, sabe? Essa coisa assim de, ele é gente como a gente. Ele reconhece onde ele tá, a gente também reconhece onde a gente tá, e não é só sobre a nossa bolha de privilégio, que ele era uma pessoa super privilegiada e erudito e político, enfim, mas eu acho que é isso de você reconhecer o seu lugar na cadeia alimentar de humildade, assim, de que, olha, a gente precisa de Cristo. Tanto que no 19 ele começa a falar sobre isso, né? E é muito bonito. Eu adorei fazer essa dinâmica em casa com as crianças, da luz, né? Do escuro e do claro. Lá no versículo 2 do 19, que ele fala: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região lá da sombra da morte, a luz resplandeceu. E aí ele fala, tu multiplicaste a nação e aumentaste a alegria, e eles se alegram perante ti, eles se alegram na ceifa, como os homens, né? Fiquei pensando muito nisso, né? Sobre a luz. Talvez nem todo mundo saiba, né? Mas a minha mãe era vizinha do pai da Elisa. E a minha mãe, ela tem toda uma história, assim, de como ela foi parar lá. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, nossa, gente, foi uma decisão, não sabe, que a minha avó teve, sabe? Que se não fosse aquilo, para minha mãe ter ido morar naquele lugar com aquele vizinho, eu não sei se eu estaria hoje onde eu tô, não sei se eu teria a família que eu tenho, muito provavelmente não. E eu fico pensando muito nisso, sobre a luz que o evangelho traz para as pessoas, sobre a alegria de viver o evangelho. Porque meu esposo eu converso, e quando eu questiono ele sobre a conversão dele, mas assim, eu sempre perguntei assim, o que que te fez de ir pra igreja? E ele sempre falou isso, as famílias felizes, sabe? As famílias felizes que ele encontrou ali na ala. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, tipo, nossa, as famílias felizes. E eu nunca dei nada pra minha família, assim, tipo, ai, gente, todo mundo é doido. E hoje eu fico percebendo, assim, nossa, realmente, a gente era muito feliz, porque a gente tinha o evangelho, sabe? Então, eu acho que isso que tu falou, assim, do vitimismo, a gente sabe que tem desigualdade, a gente sabe que tem várias questões políticas por detrás das nossas vivências, né, de possibilidades, de oportunidades, mas o evangelho, ele traz uma perspectiva única, traz uma alegria que só existe por causa de Cristo. Então, assim, eu acho muito profundo isso, assim, de perceber como ele conecta as pessoas, as vidas, e como ele proporciona uma vida melhor. Não perfeita, porque a nossa família também é doida, eu tô mantendo o legado, porque recentemente uma pessoa na igreja falou assim, nossa, você é tão engraçada, eu queria tanto ver uma reunião familiar na sua família. Aí eu falei assim, vai querer, vai ficar querendo, porque a gente não faz reunião familiar, a gente tá junto, reunido, e aquilo ali, entendeu? Ela ficou assim, mas como? Eu falei assim, gente, a gente fazia, mas não era uma coisa assim, agora a gente faz, sei lá, 3 vezes no mês, sabe? Na minha cabeça, nas minhas lembranças de caçula, não era uma coisa certinha, funcionou super. Todo mundo aí.
fiel, firme na igreja, agora meu cunhado é bispo, parabéns, parabéns para minha irmã, né? Coitada, ela que lute agora, sem marido. Brincadeira, é uma oportunidade de servir, né, gente? Todo mundo sabe. Mas assim, nossa família não era daquela assim, nossa, isso aqui é assim, assado. Fluiu, funcionou. A minha família, mesma coisa, né? Tem coisas que eu gostaria, sim, de ter pertinho a rotina, assim, a tradição, né? Ter essa tradição, que eu acho super importante. Posso dizer que eu não tive. A gente lia escrituras, cresci com meu pai lendo ele acordando cedo, lendo as escrituras. A minha mãe quase não lia, porque ela dizia que já sabia todas as escrituras. Então, assim, funcionou pra gente, pra todo mundo aí. Era uma família, assim, que eu achava minha, nossa, gente, que família que eu tenho, porque eu via outras famílias, nossa, a gente lê a escritura todos os dias, a gente faz reunião familiar todos os dias, e aí algumas coisas às vezes vão acontecendo na família que não era talvez para acontecer, porque era aquela família vitrine. E eu aprendi isso, assim, que tipo, nossa, nem tudo que vai dar certo para minha família vai dar certo para outra, tá tudo bem. É importante a gente continuar perseverando e melhorar, fazer os ajustes que a gente precisa fazer, sabe? Sem essa, porque hoje com o Instagram, né, a gente quer mostrar tudo, a gente quer validação, esse reconhecimento. Hoje eu lembro disso, assim, com bastante carinho até, que a gente não precisa se mostrar. Nossos filhos, eles não vão ser um resultado, um produto nosso. Eles vão ser o que Deus quer que eles sejam. Uma vez eu estava conversando com a minha filha sobre recato, porque ela cresceu muito mais rápido, né? Eu imaginei, e aí chega aquele momento que a gente vê que nada cabe na criança, tá tudo muito curto. E aí eu conversei com ela sobre recato, e aí do nada, uma inspiração me veio assim: olha, filha, nosso corpo é para a glória de Deus. Gente, eu nunca me senti tão contente falando isso, assim, mas daquelas, assim, de cabelão, sabe, saíram. Eu falei aquilo para ela e não foi eu que falei, e aquilo foi uma lição para mim. Eu falei, olha, o nosso corpo ele foi feito para a glória de Deus e todos os nossos talentos, toda a nossa beleza, tudo que a gente tem, né, como a Bianca falou, tudo que a gente leva para o altar, né, sacrifício, os conventos que a gente faz, tudo é para a glória dele. Então, os nossos filhos também vão ser, todos os filhos de Deus são para a glória de Deus. A criação dele reconhece que ele é Deus. Então, assim, aquilo para mim foi uma lição tão grande de que eu só vou ajudar nas coisas que tem que ser feitas, sabe? Ela já é o que ela é, meu filho já é o que ele é, eu só tenho que conduzir no lugar certo para ele chegar onde ele precisa chegar, mas eu também tenho que reconhecer que ele um dia pode escolher não querer ser mais conduzido nem por mim nem por Cristo, mesmo que doa, porque vai doer, porque dói para qualquer mãe, né? E é isso, porque eu vou, depois é difícil a gente voltar. Mas Não, é mas isso, assim. eu gostei muito do que tu falou, especificamente essa questão da diversidade nas famílias. Tudo ao nosso redor testifica do quanto Deus ama diversidade e diferenças. Olha a quantidade de plantas, de animais. Sim. Ele é extremamente criativo, né? Até demais, né? Porque, assim, se um dia eu for criar um mundo, eu não sei se eu vou fazer aranhas, gente, sinceramente. É um animal que eu não sinto nenhuma necessidade de ter E- perto de mim. Mas não só isso, Bianca, isso que tu falou, lembrei que o Elder Oaks, recentemente, não sei se vocês viram, mas teve um videozinho dele falando sobre a diversidade. E apesar de nós sermos diversos, Deus ele ainda quer que a gente seja um. Isso. Ele é um. Então, assim, todas as nossas diferenças de família, de personalidade, transtornos, tudo isso não importa, que o nosso objetivo é o mesmo. Quando a gente está falando de caridade, quando a gente está falando de convênio, de servir o próximo, quando a gente fala sobre Cristo, a gente se une nas nossas diferenças de cor, de corpos, de classe social. Então, assim, isso tudo fica muito mais tênue por causa dele. Então, Cristo, ele vem para exatamente para isso, assim, para mostrar que as coisas loucas, né, confundem as sábias. E às vezes é dessa forma, não é por meio da perfeição, de uma coisa rígida, né, assim, da bonitinha. Eu gostaria muito de ter, sabe? Nossa, lembro quando eu fui dormir uma vez na casa da Elisa, que eles faziam um negocinho com a mão, assim. Tem aqui em casa, funcionou algumas vezes. Parece muito patético, eu sei.
com os filhos grandes, né? Eu não consigo imaginar fazendo isso com os meus adolescentes. Aqui em casa com as crianças funcionou por um bom tempo, para todo mundo conseguir se juntar para fazer oração. E foi uma coisa que eu vi lá dentro da casa dela há milhões de anos atrás. Com todo respeito, né? Mas a gente já está com uma certa idade. Tinha até esquecido. Nossa, Florence. Exatamente, sabe? Então, assim, são coisas diferentes das famílias. Sabe? Na Uhum. minha família, a gente conversava do evangelho muito assim, na hora do almoço. A gente falava das coisas da igreja, assim. E eu sei que tinham amigas minhas que não tinham isso no lar delas, porque a família era afastada, porque, sei lá, porque não tinha. Então, assim, a gente tem essa perspectiva de que, nossa, não tá bom, né, o suficiente, talvez. Mas para quem não tem, já, nossa, aquilo já é algo, já é alguma coisa. Então, eu achei super legal essa ideia da mãozinha. Não sei quem inventou, mas eu falei pro meu marido, isso aqui, ó, foi quando eu fui dormir lá na casa dela. E assim, se uma amiga da minha filha vier dormir na minha casa, vier na minha casa, ela vai ver algo também diferente, sabe? E em Cristo, todas as nossas diferenças, elas vão sendo completadas. E aí a gente tem esse corpo perfeito que é a igreja, sabe? De acolhimento, de refúgio, de segurança, sabe? Quando a gente não tá bem, quando a gente precisa de alguém, alguma coisa. Era só isso que a Bianca falou ali muito bem, era que eu queria completar, mas aí eu fui, não consegui voltar. Não, não Era tem sobre problema. isso, assim, desse sentimento que às vezes eu tinha de, eu quero que a minha família seja assim, como a família X, como a família Y. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que não é bem assim. A gente tem que também o nosso próprio caminho, criar as nossas próprias tradições, experimentar uma coisa aqui, uma coisa ali, possa continuar ajudando os nossos filhos a se aproximar de Cristo, nos ajudar, nos permitir também se aproximar de Cristo, porque a demanda de uma família é muito intensa, é muito cansativa. Se a gente não cuidar da gente, a gente pode acabar enfraquecendo mesmo. E Sim. não é fácil. Sim, mas uma das coisas que eu estava pensando também nessa questão das diferenças é que essas diferenças são necessárias e elas são importantes Uhum. para edificar o reino de Deus aqui na Terra. É importante que as pessoas sejam diferentes. É importante que cada família encontre o que funciona para elas, como tu falou, né? Aqui em Uhum. casa, eu sinto que o que a gente tem feito é o que está funcionando para nossa família nesse momento. Talvez daqui a algum tempo eu perceba uma demanda diferente. Por isso que é importante, né, a gente estar em sintonia com o Espírito, estar buscando revelação constantemente e estar atento as mudanças que estão acontecendo com os nossos filhos e as fases de desenvolvimento, né? Tá. Ter uma ideia das fases de desenvolvimento já ajuda um pouco, né? A preparar o coração. Mas perceber essas mudanças que vão acontecendo de fato e como que essas mudanças afetam os nossos filhos, porque pode ser que para minha amiga, que tem uma filha de 11 anos, as mudanças sejam diferentes e ela enfrente elas de forma diferente, né? Eu sei, eu tô vendo agora aqui como que a Mayara tá enfrentando o início dos hormônios e toda aquela coisa, né? Eu tô vendo como ela tá enfrentando, sei lá, a gente testa ela só nas sextas-feiras e passar os dias fazendo outras coisas, como tem funcionado para ela nesse momento. Mas talvez, e eu já conversei bastante com a Eber sobre isso, talvez a gente vai ter que mudar daqui a algum tempo, né? Eu percebi que ela tem usado mais, sei lá, o iPad ultimamente para ver vídeos de coisas que ela quer fazer e tal, né? E a gente tem que ir se moldando, né? E mudando de acordo Uhum. com as demandas que a gente vai recebendo. E eu sinto assim que o Pai Celestial ele tá mais investido do que eu nesse nesse processo de ensino e de aprendizado, vai me ajudar, né? Conforme eu quiser e buscar essa ajuda. E também eu lembro de uma videochamada que tu fez antes de ter a Mayara sobre fase de desenvolvimento. Gente, aquilo para mim foi um divisor de águas, sabe? Que foi a primeira vez que eu parei para pensar conscientemente sobre todo esse processo de criação, sabe? Os detalhes. E nunca tinha me ocorrido, assim. Por isso que eu falei que às vezes eu acho que eu meio que caí de paraquedas, porque quando a gente vai tendo, a gente vai vivendo, né, em cada fase, engravidei, que fofo. A gente vai focando nas coisas, às vezes, tão triviais, que o que mais importa, eu não tinha, eu acho que muito definido o que eu queria, o que eu esperava. Eu achava que ia ser uma coisa muito tranquila, assim. Eles vão ser maravilhosos. Amém. Eu não sei, sabe, assim.
Então, assim, às vezes eu penso, nossa, gente, como eu romantizava, sabe? Como eu tinha uma ilusão da maternidade, que é um trabalho. E aí, outro dia, falando da família Vitrine, não que seja o caso, mas continue postando suas coisinhas da Mayara. A minha filha pegou meu celular e acho que eu tava esperando alguma resposta. Ou era eu e o Thiago, né, trocando memes, que é uma linguagem de amor também. Aí ela viu um stories de vocês, com a Mayara tocando teclado. E aí ela falou assim: ah, mãe, quem é? Eu falei: ah, essa aqui é a filha de uma amiga da mamãe. Provavelmente ela tá aprendendo a tocar. Ela tá tocando uma musiquinha. Ela ficou assim: Eu falei: tu queres aprender? Eu já falei que santo de casa não faz milagre, né? Eu falei: olha, filha, a mamãe sabe um pouquinho. Eu posso começar a te ensinar o que eu sei e mais pra frente, se você curtir, a gente coloca numa aula. Aí ela ficou assim: ah, beleza. Aí eu fiz o cronograma delas, falei, terça-feira, agora março vai, agora março promete. Eu deixei tudo, Pedro Amon que lute, o Ita ficou pintando uma atividadezinha, lá fui eu pro teclado, pensando, gente, ninguém nunca me ensinou direito, mas vamos lá. E ela ficou assim, Galinha Pintadinha também é cultura, ela tocou lá uma música da Galinha Pintadinha, ficou toda feliz. Oh, E aí eu fiquei pensando, nossa, funcionou, sabe? Às vezes, só precisa, assim, de uma inspiração, sabe? Só precisa dessa troca, a gente perceber, nossa, eu posso fazer melhor. E mesmo sabendo pouco, o pouco que eu sei pode ser o suficiente para ela. Mais para frente ela faz uma aula, ok, segue, sabe? E isso tudo por causa dessa tua disposição de aprender, sabe? De fazer algo com a tua família. Então, assim, é bom que a gente vive em sociedade, que a gente não é uma ilha. E aí, o negócio da televisão também foi uma coisa muito interessante, porque uma vez a minha mãe comentou comigo, sabe que a Bianca não tem televisão em casa. E assim, eu fiquei assim, bom pra ela, né? Eu naquele momento, gente, a gente tava assim na fase do encanto. Não aguentava mais aquela música Não Falamos do Bruno, porque a minha filha gosta muito de dançar, né? Então ela adora esses musicais, fica dançando, dançando. Aí eu lembro que a mãe falou isso um tempão, né? Aí aquilo ficou assim, marcou, ficou lá no meu subconsciente. uhum. Eu vi que o Ethan tava com um comportamento terrível. Aí eu pensei assim, nossa, mas eu tenho tanta informação sobre os malefícios da tela, né, sobre deixar o sono regulado, todas as janelinhas do sono certinho. Gente, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Aí eu peguei e falei, ai, tudo bem, eu vou fazer que nem certas pessoas, né? Mas como tu falou, do meu jeito. E aí foi, eu fui reduzindo. De repente, cadê o controle da TV? Nossa, sumiu o controle. Que coisa! Que coisa, gente. Ele deve ter entrado no sofá, o sofá tem aranha, a mamãe não bota a mão onde tem aranha, a vida que segue. E aí sumiu o controle da TV por uma semana ou duas. Foi o suficiente. Aí depois de um tempo que a gente falou, não funciona em todas as famílias, né? Aí depois eu voltei assim a liberar. E hoje eles estão assistindo muito menos do que eles assistiam, de musiquinha, de. E quando a gente assiste também, eu tenho sempre que estar junto. Aí já vira assim aquela programa de família mesmo. Vamos assistir desenho tal, beleza, beleza. Depois que acabar agora essa temporada, eu acho que já não vai ter mais o que fazer. Então, assim, acabou. A gente vai fazer outra coisa nesse período que a gente estaria vendo desenho de 20 minutos, 40 minutos. E eu senti uma melhora no sono, no comportamento, sabe? Então, eu fiquei pensando, nossa, tá tudo à nossa disposição mesmo. Pelo menos, gente, como meu filho funciona, não vou julgar as mães, deixa o filho para poder cozinhar ali para casa, enfim. Cada um sabe da sua realidade, né? Às vezes ajuda mesmo. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, né? Tipo, nossa, tu não passou por alguns estágios da maternidade, mas antes de ser mãe, já estava, assim, em outro patamar de maternidade, sabe? E às vezes a gente fica se cobrando tanto, eu fiquei pensando, nossa, e tem gente que fala assim, nossa, Florence, você parece uma ótima mãe. Eu fiquei assim, gente, eu tenho boas referências, né? E é uma coisa muito natural, sabe? É uma coisa assim, eu posto uma coisa ali, a gente lê uma pessoa da área, né, da educação, da psicologia falando que é bom, também envolve essa questão de buscar um pouco do conhecimento, né? Mas, para a gente não fugir totalmente do assunto, ali no último capítulo, falava sobre o menino nos nasceu, né?
Ah, essa parte é muito bonitinha, porque sempre me faz lembrar do Natal. De Uhum. menino nos nasceu um filho, se nos deu o governador, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro poderoso, Deus, eterno e príncipe da paz. E às vezes, agora que os meus filhos já estão numa fase de querer se pegar, né, para resolver conflitos, eu falo assim: olha, gente, lembre do príncipe da paz. Vamos conversar, a gente consegue resolver tudo conversando. E eu fiquei pensando nisso, assim, como as escrituras, elas nos guiam a ter mais paz dentro de casa, sabe? Como a gente se cercar de pessoas, que nem a Elisa falou, né? Se cercar de pessoas que têm fé, que estão focadas, nos ajuda também a permanecer, como a gente precisa dessa troca, sabe? Aí envolve muito isso, porque a minha mãe, ela falou assim, claro, achando um arraso, né? Ai, nossa, Bianca não tem TV. E pessoa, assim, outra, né? Outro level. E eu fiquei meio assim, nossa, né? E a gente, às vezes, como mulher, a gente tem esse sentimento natural de pensar, nossa, né? Ai, como ela é superior, nossa, mas ela é assim porque ela tem X, porque ela tem Y, porque ela pode, né? E acabar se vitimizando, ou se eximindo de fazer algo diferente, Uhum. sabe? É que nem quando Isaías fala assim, olha, tem que ter o espírito de profecia, quando o F fala, né? A gente tem que ter o espírito de profecia para entender. A gente não pode se eximar disso, tem a gente não pode se eximar. Ai, porque, né, se viu o Cristo, já cobra o Cristo. E daí eu tenho que até morrer, sabe? Eu tenho que continuar tentando, né? Porque ele viu que tá tudo bem, tá tudo certo. Eu aprendi assim, né? Adão e Eva estavam lá no jardim com Cristo, né? Com Deus, viam Deus. E aí depois vieram pro mundo. E aí eles tinham que contar a história, né? Olha, a gente viu Deus, Deus é real, Deus existe, esse é o plano dele para nós. De geração em geração. E agora, eu e meu marido, a gente é o Adão e a Eva. E a gente também precisa buscar ter esse mesmo testemunho para dizer para os nossos filhos: olha, é real, a gente vai usar os óculos da fé, mas a meta é não precisar mais ter fé. Saber, a gente, claro, pode saber por experiências sagradas, né, de várias outras formas, mas a gente precisa buscar, a gente não pode se eximar disso, sabe? Aquele até quando não pode ser uma desculpa para a gente desistir, a gente achar que não consegue, porque no começo eu achei que eu não conseguiria, por exemplo, tirar a TV das crianças, assim. E aconteceu exatamente isso que tu falou. Sem aquelas 2, 3 horas de televisão, eles foram usar mais os brinquedos, eles começaram a usar mais os livros que tinham em casa. Então, assim, a gente precisa guiar as crianças no caminho que elas devem andar. Não vai acontecer magicamente, a fé não vai brotar no coração delas do nada, salvo raras exceções, né? Mas, assim, interessante esse exemplo, sabe? De você, parece pouca coisa, mas, meu, para mim foi uma ajuda incrível, assim. Eu pensei, nossa, por que não? Uma ideia que eu nunca tinha pensado, sabe? E a mesma coisa acontece com o evangelho. A gente às vezes pensa, ah, nossa, isso eu não vou ter, não vou saber, eu não vou conseguir entender. E não é verdade. A gente só tem que tentar, a gente tem que continuar tentando, na verdade, né? Continuar se esforçando. Porque se você está ouvindo esse podcast, é porque você já está no caminho do convênio, se esforçando, você é uma pessoa boa. Então a gente só tem que continuar tentando e não desistir, né?